Olá, meus caros. Eu sou o Bruno Damasceno, né? Como vocês já conhecem, e estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre como deve ser, sob o meu ponto de vista, o rearranjo, né, das esquerdas do Brasil diante desse movimento antipetista. Quem quiser e gostar do vídeo, por favor, dê um like aí, se inscreva, aperte no sininho para que sempre que a gente tiver uma conversa bacana, a gente possa compartilhar uma ideia e quiser comentar, estão todos bem-vindos. Eu vou começar essa conversa de hoje citando uma passagem de Maquiavel, né, O Príncipe. Para quem se interessa por política, é um dos livros que todo mundo deve ler, porque é interessantíssimo como que Maquiavel disseca as relações políticas dos príncipes, dos líderes políticos como um todo, de uma maneira clara, simples e muito prática. Então, recomendo a leitura do Príncipe. Se não me engano, a citação que eu vou fazer agora não é uma citação, é só uma lembrança. Está ali no capítulo, se não me engano, no finalzinho do segundo ou no finalzinho do terceiro capítulo do Príncipe. Segundo Maquiavel, se não me engano, o rei Luís da França, ele tinha o plano de anexar algumas regiões da Itália. E aí, com o apoio dos venezianos, ele conseguiu, de fato, anexar algumas regiões da Itália, e logo a nobreza daquela região foi, prestar lealdade àquele monarca, e de certa forma aquele rei conseguiu naquele momento ter uma liderança, uma soberania sobre aqueles pequenos principados da Itália. Entretanto, o rei da França, dito o nome Luís, mas eu não me recordo agora qual Luís que é, ele decide avançar um pouco mais em território italiano. E aí, o que acontece? Aqueles primeiros príncipes que se curvaram a ele, aqueles nobres que se curvaram a ele, eles estavam insatisfeitos com a situação e acharam até interessante, talvez, o monarca da França vir reinar sobre eles para trazer alguma mudança, alguma melhora de vida para a população. Só que, para poder avançar sobre aqueles outros principados, o rei da França deveria, entre aspas, se dobrar aos interesses da Igreja Católica e se dobrar aos interesses do reino da França, da Espanha, que não eram, nem a Espanha nem a Igreja não eram muito palatáveis àqueles primeiros que se dobraram ao rei da França e nem aos venezianos. E aí o que acontece? A partir do momento que o rei Luís ele vai para a sua segunda investida e ele precisa da bênção da igreja e da bênção dos espanhóis, ele desagrada aqueles subalternos que primeiramente foram simpáticos a ele. E aí, a partir do momento que ele desagrada os subalternos que num primeiro momento foram simpáticos a ele perde tanto os reinos que ele gostaria de conquistar mais à frente e perde os principados que a princípio estariam do seu lado. Eu vejo isso acontecendo claramente no governo do PT, mas quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, porque é uma analogia bem interessante de como que, para se perpetuar no poder, o Partido dos Trabalhadores, num primeiro momento, agrada uma certa parcela, dos seus súditos, e num segundo momento ele vai tendo que avançar, tendo que ceder para outros reinos, para outros principados, e a partir desse momento ele acaba conquistando a antipatia, inclusive dos seus aliados, e os seus aliados ajudam a derrubá-lo, né?
a analogia a ser feita é mais ou menos essa. E aí, se a gente fizer essa analogia e comparar com os dias atuais, a gente vê que a ganância do rei da França e a ganância dos líderes petistas ao brincar de dar um cavalinho de pau na beira do precipício e contar com a aliança de pessoas que não eram assim tão benquistas por parte da população que ele estava atraindo para si, o que acontece? Ambos, o PT, como o príncipe da França, ganham uma oposição muito forte e não conseguem manter as conquistas. E aí o que acontece? O monarca francês volta mais fraco, tal como aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. Observem que, desde os tempos do mensalão, o Partido dos Trabalhadores vai tomando bordoada. O senhor Luiz Inácio da Silva vai falando que nada sabia, vários líderes são presos. Nesse meio tempo, algumas lideranças que surgem, né, como Heloísa Helena, Marina Silva, o próprio Ciro Gomes, Eduardo Campos, eles vão sendo lentamente tirados de cena e acaba que o PT, em busca da própria hegemonia, ele e tentando, né, tirar o poder de algum aliado que poderia se sobressair, vai se aliando a outras pessoas não tão confiáveis assim, ele vai nutrindo com o tempo o antipetismo. E esse antipetismo ele vem latejando, ele dá os sinais da sua força nas manifestações de 2013, ele dá os sinais da sua força naquela eleição acirrada entre a Dilma e o Aécio, cuja margem de vitória foi muito curta, deixou o país bem rachado. Ela vai mostrando sua força também nas eleições de 2016, na qual há uma grande perda de prefeituras do PT, e agora em 2018 a gente é brindado com a eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro. Parecia improvável, né? Eu realmente não acreditava que isso aconteceria, mas aconteceu e é uma realidade com a qual, se somos democratas, teremos que, dentro da democracia e dentro da Constituição, respeitar os próximos 4 anos e vencê-lo nas urnas em 2022. Agora é que vem a grande questão. O que nós, que temos uma visão mais à esquerda, mais social-democrata, mais progressista, o que nós podemos fazer e tirar de lição disso daí? Porque eu tenho feito uma loucura que é almoçar ou conversar, puxar assunto com bolsonaristas. Pessoas que votaram no Bolsonaro não por acreditar que ele era realmente a salvação dos problemas do país, mas sim porque eles não aguentariam ter mais 5 anos, mais 4 anos de governo de PT, o 5º mandato consecutivo. Várias pessoas me falaram sobre isso comigo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, né? E eu, numa dessas conversas, né, ficou uma coisa que me chamou muita atenção, foi que um casal que estava almoçando na mesa ao lado estava falando sobre questões do PT, do Bolsonaro, e eu levantei e falei assim: olha, eu sou um cara de esquerda, vamos bater um papo? Eles falaram: vamos, claro, senta aqui. Sentei na mesa, eles foram expondo os pontos de vista deles, eu fui expondo os meus e tudo mais, e a conclusão foi que eles não queriam o PT lá de novo. Por isso votaram no Bolsonaro. Olha o grau da coisa. Eles não queriam o PT lá outra vez, então votaram no Bolsonaro. Não pensaram nas ideias, não analisaram plano de governo, não observaram a completa falta de preparo dele enquanto candidato a presidente, enquanto deputado, não observaram as questões relacionadas à corrupção que o próprio Bolsonaro cometeu, né, como nepotismo, funcionário fantasma,
não observaram as falas que ele teve, né? Relativizaram isso tudo para não colocar o PT no poder. E é aí que eu estou te chamando, meu caro colega mais voltado para o lado esquerdo do mapa. Como é que a gente vai se organizar? A gente já percebeu, por exemplo, né? Só a gente ver um pouquinho de história, né? Vamos a 89. Tínhamos o PT com o Luiz Inácio Lula da Silva, tínhamos o PDT com o Leonel Brizola e tínhamos o PRN. O que é o PRN hoje? Virou o PTC, e o PTC é o quê? Não é nada, né? E aí, na disputa, na esquerda, Lula vence o Brizola por uma margem pequena de votos e no segundo turno entrega a paçoca, né? Entrega a paçoca e vai fazendo oposição e lança, não sei se 30 ou 50 pedidos de impeachment até a chegada do Lula ao poder em 2002. E aí, quando eles são alvos de impeachment, dizem que é golpe, né? Isso a gente pode conversar depois, né? Se é golpe ou se não é. Por outro lado, quando o Leonel Brizola perdeu aquela eleição, ele, em nome da democracia, ele passa a apoiar o Lula, o que vai acontecendo? A figura do Lula vai crescendo e ele vai simplesmente minando aqueles que estavam do lado dele. E aí Leonel Brizola lentamente vai sendo calado, o Partido Comunista Brasileiro vai sendo lentamente calado, o PCdoB vai sendo lentamente calado, todas as vozes da esquerda vão sendo lentamente caladas. E sempre que levantava alguém com uma voz diferente, né, saíam do partido e fundavam o seu próprio, eram expulsos e tudo mais. Daí saiu, por exemplo, o PSTU, daí saiu o PCO, daí saiu o próprio PSOL, né? Enquanto isso, o PDT se manteve ali nacionalista, na esquerda, na social-democracia, trabalhista, muitas vezes satélite do PT e outras vezes não. E aí agora a gente vê uma figura despontando, e eu acho interessante que outros despontem também, né, capitaneando aqueles partidos da esquerda, mas que já não concordam com esse desejo hegemônico do PT de se manter no poder, né? A gente vê, por exemplo, o PDT com o Ciro Gomes, né? Alguns já dizem na campanha Ciro 2022, né? A gente vê que, por exemplo, o pessoal construiu uma liderança que pode ser interessante com a Sônia Guajajara e o Guilherme Boulos, né? A Manuela Dávila, lá no PCdoB, por que não? Agora vamos pensar, se no Brasil o que tem feito a diferença nas últimas eleições tem sido mais o antipetismo do que uma ideologia, um programa de governo, o que nós podemos fazer? Vamos sentar, vamos conversar, vamos debater, porque perdemos para o antipetismo, mas não deixamos de ser esquerda, progressista, nacionalista, social-democrata. Não somos entreguistas, não somos nada disso. É momento para uma reflexão e é momento para que a gente comece a pensar não num projeto de poder, tal como ficou claro que o Partido dos Trabalhadores fez, mas num projeto de país. Pensemos nisso. E que tenhamos uma boa noite.